Um levantamento do índice de infestação por Aedes aegypti traz um alerta para surto de dengue na região neste ano. Sobre o assunto, eu converso com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Doutor Evaldo, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite, Felipe. Esse levantamento, doutor Evaldo, realizado em outubro, mostra o risco de surto de dengue em 4 cidades, principalmente: Guarujá, Peruíbe, Itanhaém e São Vicente. O que isso significa? Que esses municípios não estão fazendo a lição de casa, como a gente costuma dizer, doutor Evaldo? Não necessariamente, Irineu. Esse ano nós tivemos um fenômeno atípico, que foi um número muito pequeno de casos de arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya na nossa região e no Brasil como um todo. Não necessariamente porque todo mundo fez a lição de casa, pode haver aí algum fenômeno climatológico, pode haver algum fenômeno ligado ao mosquito. Agora, antes de alguns municípios acharem que bom, fizemos a lição de casa, é bom entender que a gente mora numa região metropolitana e que o fato de termos 4 municípios da região metropolitana com índices de atenção, isso implica numa atenção da região, porque as pessoas circulam muito aqui. As cidades são muito próximas, né, doutor Evaldo? Quer dizer, né, uns trabalham aqui, moram lá, trabalham aqui, quer dizer, esse trânsito é intenso, né? E o mosquito está presente na região. Então, quem leva a doença é a pessoa, o ser humano. Então, quem trabalha em Cubatão e mora em Santos ou vice-versa, pode, por exemplo, levar o mosquito e o vírus. Essa pessoa vai estar infectada, de repente vem para cá, é picada por um outro mosquito que vai transmitir às pessoas. E amplifica a epidemia. E vai aumentar. Há ainda tempo para tentar evitar esse surto, essa epidemia nas cidades? Olha, esse é um trabalho continuado. Tudo que vai ser feito assim de última hora, o resultado ele sempre ocorre, mas não é tão brilhante quanto uma ação continuada. Então eu acho que as ações continuadas elas têm que ser intensificadas, mas infelizmente se nós tivermos que ter uma epidemia, ela só não vai ocorrer porque a prevalência de anticorpos contra a dengue na nossa população é muito grande, porque grande parte de nós já foi exposto e vai sobrar aí a faixa das crianças ainda suscetíveis. Quais as condições que podem acarretar um aumento nesse surto, nessa epidemia? Bom, em primeiro lugar, as condições climáticas. Se a gente tiver um verão que seja muito quente e úmido, isso é uma condição ideal para que o ciclo do mosquito se complete. Que é normal na região, vamos combinar, né? E já está dando mostras que será hoje é um dia típico, né? Não é? Então, assim, você pega todos aqueles ovos que existem, que estão ali com potencial de completar o ciclo, eles vão completar. E aí você tem as condições de criadouro que são abundantes na nossa região. Aumenta a preocupação em relação às outras doenças? Chikungunya, zika, por exemplo, também, doutor Evaldo? Olha, Irineu, chikungunya é uma preocupação presente. Eu digo e tenho há muito tempo já estado de olho nisso, acho que a gente está sentado num barril de pólvora. A chikungunya, além de poder ser uma doença letal, ela tem um outro componente que vai além da medicina, que é a capacidade de interromper a cadeia de produção. Você imagine aqui na TV Santa Cecília que 20% dos funcionários peguem chikungunya. Essas pessoas ficarão pelo menos alguns meses incapacitadas, inclusive, de fazer teclar num computador. Meses. Então, chikungunya é uma doença importante do ponto de vista médico e é uma doença importante do ponto de vista econômico. E acho sim que a nossa região, a doença vem descendo do norte e nordeste, está batendo na porta da região sudeste. Já temos casos adquiridos na nossa própria região em várias cidades e esse potencial me preocupa muito. Nós estamos conversando aqui, estou ouvindo os trovões lá fora, viu, doutor Evaldo? Quer dizer, a coisa não está boa lá fora. Agora, todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, não é, doutor Evaldo? Quer dizer, então o combate é o mesmo nesse caso? Sim, o Aedes aegypti é um vetor perfeito. Ele, inclusive, é o que amedronta as autoridades sanitárias e que motivou uma vacinação importante contra a febre amarela, porque ele pode ser o vetor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela num eventual surto urbano que não existe e que a gente não quer que exista. Existe um aumento da resistência do mosquito, que é o vetor? Os pesticidas, de uma maneira geral, ele já aprendeu mecanismos de desenvolvimento, então, de resistência. Então, qual é o melhor caminho para combater? Primeiro, é não deixar ambientes como criadouros, isso é muito difícil. O que eu imagino e que a gente vê com dados de mais sucesso são os mosquitos geneticamente modificados. Isso já tem várias experiências em cidades que trabalharam com isso, com uma redução significativa da ordem de mais de 80%, 90% na população transmissora, e essa é uma linha que eu acho que tem que ter um investimento maior. O que esse mosquito faz, doutor Evaldo? Quer dizer, esse geneticamente modificado? Esse mosquito geneticamente modificado, ele é lançado na natureza e ele, ao cruzar, acasalar-se com o mosquito
mosquito selvagem, ele é estéril, ele não produz sucessões, então acaba interrompendo o ciclo de vida do mosquito. Há uma diminuição no número de mosquitos, é isso? Diminuição que chega à ordem de mais de 80% a 90%. Mais de 80%? Muito importante. Já existe na região esse tipo de Não, trabalho ou não? Não tenho conhecimento, mas existe, por exemplo, um trabalho como esse foi feito na região de Piracicaba com grande sucesso. Provavelmente vai ser esse o modelo adotado daqui para frente, não é? Eu não sei te dizer, Irineu, porque o Brasil é um país tão complexo que uma das fábricas, né, desse mosquito, por exemplo, ela está saindo do Brasil agora por falta de condições. Bom, a gente sabe os cuidados que a gente deve ter em relação a isso, mas nunca é demais lembrar, principalmente em casa e no trabalho. Quais são os maiores cuidados para tentar evitar esse aumento na proliferação dos mosquitos, doutor Evaldo? Medidas de proteção individual. O uso de tela, manter o ambiente numa temperatura mais fria que o mosquito não gosta, manga comprida, uso de repelente e evitar os ambientes propícios para a criação do mosquito. Quais são? Aqueles que acumulam água parada. Existe hoje uma vacina, que é uma vacina de eficácia limitada e que outras estão em investigação. Mas medidas de proteção individual e medidas de ambiente são bastante úteis. Só para a gente encerrar, doutor Evaldo, é muito importante que não ocorra automedicação nesses casos, não é? Porque às vezes as pessoas acabam tomando remédio sem nenhum tipo de orientação e isso não é recomendado em nenhum caso. Aspirina, anti-inflamatórias, são medicamentos proscritos. Que é o ácido acetil salicílico. Exatamente. Então, na presença de febre, de sintomas onde você pense que é dengue, e principalmente pessoas com doenças crônicas, mais idosos e crianças pequenas devem procurar orientação médica. Doutor Evaldo, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Boa noite. Depois do intervalo, você vai ver o dia seguinte dos torcedores do Corinthians, depois do título de campeão brasileiro conquistado ontem. Até já.